Bom dia, crianças. Vamos começar a nossa aula de português. O assunto da nossa aula, na unidade 8, poemas e poetas. Aí na imagem de abertura do capítulo, a gente vê um recital de poesia. Crianças, declamando, falando, recitando poesias. Na página seguinte, página 19, a gente tem a roda de conversa. Neste capítulo, você vai conhecer um pouco sobre a vida e a obra de alguns poetas. 1. Converse com os colegas sobre a questão a seguir. Então, vocês vão falar de vocês. Você gosta de ler poemas? Sabe declamar algum, ou seja, sabe falar algum, recitar algum? Tem algum livro de poemas? Qual? Que poetas você conhece? Tem preferência por algum deles? Com os colegas e o professor, pesquisem nomes de poetas brasileiros que se tornaram bastante conhecidos. Em seguida, registre aqui o nome dos poetas encontrados. Então, nesse exercício, vocês vão fazer uma pesquisa e colocar pelo menos o nome de um poeta brasileiro que se tornou conhecido. 3. Observe esta imagem, então responda as questões propostas. Então, a gente observa aí que tem um carro, e ele é formado com a palavra carro. O que a imagem do lado está representando? Do que é composta essa imagem? Virando na página 20, a gente tem o que a gente chama de poema visual. Por que poema visual? Porque através do desenho, o próprio desenho vai formar o poema. Então, esses poemas, eles não têm versos, estrofes, da maneira como a gente está acostumado. Então, primeiro aí que a gente tem, Canção para Ninar, Gato com Insônia. Então, o poema é formado pelo gato, formato de um gato. Aí tem as letrinhas Es, que é monomatopéia, indicando que o gato está dormindo. E o ronron, que é o barulhinho que o gato faz quando ele está calminho ou quando ele está querendo dormir. E no texto 2, a gente tem o jacaré letrado, um jacaré formado por letras, com a palavra jacaré. Na página seguinte, a gente tem os exercícios sobre esses poemas. Esses poemas a gente chama de poemas visuais. Quem é o autor desses textos? Quem é o autor desses poemas que a gente viu? Para você, qual é a relação entre o título e a imagem? Do primeiro, Canção para Ninar, Gato com Insônia. O que tem a ver o título com o desenho? E a mesma coisa do jacaré letrado. O que tem a ver o título, jacaré letrado, com o desenho? Que palavra se repete formando a imagem do animal em cada um dos textos? No texto 1, qual palavra que é repetida formando a imagem do gato? E no texto 2, qual palavra que está sendo repetida formando a imagem do jacaré? Que efeitos de sentido os recursos gráficos utilizados neste texto produzem ao leitor? Então, os recursos gráficos, a imagem, o que elas mostram para o leitor? Será que é um poema da maneira que a gente está acostumado a ver? Ou é um poema, que é para a gente observar? 3. Você sabia que os textos que leu na página anterior são chamados de poemas visuais? Converse com os colegas e o professor sobre isso. Depois, registre a que conclusão chegaram. Como eu já expliquei, são poemas visuais, são aqueles construídos, feitos com a imagem que se está falando e uma palavra relacionada a essa imagem. No exercício 4, que tal produzir um poema visual?
Leia o poema disponível no material de apoio e transforme-o em poema visual. Então, lá no material de apoio tem um poema do Elias José que vocês vão transformar em um poema visual. Ou seja, vocês vão transformar o poema num desenho. Ver sobre o que ele está falando, né? E vocês vão transformar no desenho. Igual esse aí do gato e do jacaré. Aí depois a gente tem uma anotação. A poesia é um texto em que o autor usa sua imaginação com liberdade para produzir tanto o conteúdo, aquilo que se pretende dizer, quanto a forma, o formato do texto. Os poemas visuais são aqueles cujo sentido é construído por meio de palavras e imagens. Então, por exemplo, aí no caso do poema do gato, se eu colocar o zi e o ron aí sem formar o desenho, ele não vai ter sentido. A mesma coisa do jacaré letrado. Se eu for escrever jacaré, uma atrás da outra, sem formar o desenho do jacaré, ele não vai ter sentido. Então, eu tenho que ter a palavra e o desenho. Por isso, poema visual, a gente tem que ver. Na página seguinte, matéria de jornal. Leia silenciosamente o texto e guarde as orientações do professor para fazer a leitura em voz alta. Então, vamos seguir aí na apostila. Vida e obra dos poetas. Sidônio Muralha. Então, tem um susto. Um hipopótamo turista é estranho, mas é verdade. Saiu da selva e foi ao dentista no centro da cidade. A recepcionista ficou louca, fugiu toda a clientela e quando o bicho abriu a boca, o dentista saltou pela janela. Então, quem era esse poeta? Escritor português de prosas e versos, Sidônio Muralha, nasceu no dia 29 de julho de 1920. Por motivos políticos, precisou sair de Portugal e veio para o Brasil, escolhendo Curitiba para morar. Sidônio teve grande sensibilidade para escrever livros infantis, falando de animais, vida, esperança, paz e amor. Sidônio costumava dizer: escrevo como quem respira. Escrever é participar, é uma forma de alertar as consciências, tentar construir um mundo mais decente, mais limpo. Aí depois, falando a dança dos pica-paus, falando um pouco da obra dele, o livro A Dança dos Pica-Paus, brinca com o som das palavras e com as características dos animais. O leitor descobre a natureza. É o hipopótamo turista que vai ao dentista e foca equilibrista cansada de ser artista. O sabiá zangado que está ressabiado, a cegonha que sonha e muitos outros bichos de tudo que é tipo e tamanho que criam vida com alegria, verso e humor nos poemas do escritor. Editora Global. Na página seguinte, a gente tem mais dois autores. O Mário Quintana. Quem diz que ama a poesia e não a sabe fazer é apenas um poeta inédito que se esqueceu de escrever. Então, vai falar um pouquinho da vida e da obra dele. E depois a gente tem a Cecília Meirelles, com o poema O Eco. O menino pergunta ao eco onde é que ele se esconde, mas o eco só responde: onde, onde? O menino também lhe pede: eco, vem passear comigo. Mas não sabe se o eco é amigo ou inimigo, pois só lhe ouve dizer amigo. E aí também, da Cecília Meirelles, fala um pouquinho da vida e da obra dela. Na página 24, a gente tem os exercícios. 2. Sobre o texto lido, responda as questões propostas. O subtítulo de cada parte do texto é o nome de um poeta. Que poetas são esses? São 3 poetas, Na letra B. Sobre os dados de cada poeta, preencha o quadro a seguir. Então, a gente tem aí numa coluna o nome dos poetas. Vocês vão voltar aí falando sobre eles.
o local de nascimento de cada um e a data de nascimento de cada um. 3. De acordo com o quadro que preencheu, responda. Letra A. Qual dos poetas não nasceu no Brasil? Letra B. Qual deles é o mais velho? Letra C. E qual deles é o mais novo? 4. Pesquise a data de falecimento dos autores e complete o quadro. Então, aí a gente tem os poetas na primeira coluna, na segunda, data de nascimento, e na terceira vocês vão pesquisar a data de falecimento de cada um deles. E a idade com quantos anos, né, eles morreram. Número 5. Responda as questões sobre cada um dos poetas. Então, primeiro, Sidônio Muralha. Letra A. Ele só escreveu poesias? Letra B. Que cidade brasileira o poeta escolheu para morar? Letra C. Que temas eram os preferidos do poeta quando escrevia para crianças? Então, volta lá onde fala dele, né? Lá na página 22 e completa os dados sobre ele. Depois, o Mário Quintana e a Cecília Meirelles, que estão na página 23. Do Mário Quintana. Que profissões o poeta teve? Em que ano ele lançou seu primeiro livro de poesias e qual era o título dele? Que idade Quintana tinha quando lançou seu primeiro livro? Sobre a Cecília Meirelles. Após a poetisa ficar órfã aos 3 anos, quem a criou? Que idade ela tinha quando escreveu seu primeiro verso? Com que idade lançou seu primeiro livro de poemas e que título ele recebeu? Em que ano o livro de poemas Espectros foi lançado? Que outras profissões a poetisa exerceu? Poetisa, né, é o feminino da palavra poeta. Então, volta lá na página 23 e vê os dados dela. 6. Releia este trecho e depois faça o que se pede. Então, o trechinho. Sidônio teve grande sensibilidade para escrever livros infantis, falando de animais, vida, esperança, paz e amor. Sidônio costumava dizer: escrevo como quem respira. Escrever é participar. É uma forma de alertar as consciências, tentar construir um mundo mais decente e mais limpo. Letra A. Sublinhe o trecho em que aparece a fala direta do poeta e circule o sinal utilizado para destacar o que ele disse. Então, neste trechinho que a gente acabou de ler, vocês vão grifar onde está a fala dele. E qual sinalzinho, né, de pontuação indica a fala? A gente sabe que tem 2 sinais de pontuação para indicar a fala: o travessão e as aspas. Letra B. Copie a expressão utilizada para dizer que escrever era uma forma de se manter vivo. Então, ele compara, né, a escrita como uma coisa que todo ser vivo tem que fazer. O que é isso? Que coisa é essa? Uma coisa que ninguém consegue viver sem fazer. C. Pinte no trecho em destaque o sinal de pontuação utilizado para separar elementos de uma enumeração. É quando eu vou falar que é uma coisa, mais outra, mais outra. Qual é o sinal de pontuação que eu uso? Virando na página 26, releia este trecho sobre Mário Quintana. Quando pediram ao poeta que falasse de sua vida, ele respondeu: minha vida está nos meus poemas são eu mesmo. Nunca escrevi uma vírgula que não fosse uma confissão. O trecho sublinhado está entre aspas porque o autor quis dar destaque especial a essa parte do texto, ou é um recurso utilizado para indicar a fala direta do poeta. B. Copie o trecho sublinhado e comente a relação que o poeta faz entre os poemas que ele escreveu e a própria vida. 8.
Observe a capa do livro e faça o que se pede. Então, tá aí, né, o livro do Mário Quintana. Qual é o título do livro? Quem é o autor? E qual é a editora? Esse livro é dirigido a adulto ou crianças? São poemas que falam sobre o quê? Virando, página 27. Com os colegas, releia este poema de Sidônio Muralha. Susto. Um hipopótamo turista. É estranho, mas é verdade. Saiu da selva e foi ao dentista, no centro da cidade. A recepcionista ficou louca. Fugiu toda a clientela. E quando o bicho abriu a boca, o dentista saltou pela janela. Circule o título e diga qual é a relação entre o título e o poema. O que tem a ver o título com o poema? Letra B. Localize e copie as palavras que rimam. Turista rima com, verdade rima com, louca rima com e clientela rima com. Então, vocês vão localizar no poema, né, o que rima com o quê? Lembrando que rima é quando os sons são iguais, se terminam sons iguais. Por exemplo, bola, cola. 10. Agora leia um dos poemas de Mário Quintana. Quem diz que ama a poesia e não a sabe fazer é apenas um poeta inédito que se esqueceu de escrever. Assinale X na alternativa que sintetiza a ideia central do poema, ou seja, que resume, a ideia central do poema. Só alguns podem escrever poesias, todos podem escrever poesias. Quem ama a poesia também é um poeta, mesmo que ainda não a tenha escrito. E vamos para a nossa última página de hoje, página 28. Leia o que diz o dicionário sobre a palavra inédito e grife a acepção utilizada no poema. Então, inédito, aí pra gente tem 2 significados. Não publicado ou não impresso e nunca visto em comum. No poema, qual desses 2 significados o inédito tem? Vocês vão grifar. Agora a gente tem no número 11 o poema de Cecília Meirelles. O eco. O menino pergunta ao eco, onde é que ele se esconde? Mas o eco só responde, onde? O menino também lhe pede, eco, vem passear comigo, mas não sabe se o eco é amigo ou inimigo, pois só lhe ouve dizer migo. O que ganha a vida neste poema, Alguém, a vida é característica de seres humanos, animais, nem tudo tem vida. O que ganha a vida aí, que tem atitudes que são de seres humanos? Por exemplo, falar, responder, gritar. Letra B. Qual é o eco da palavra esconde? E qual é o eco da palavra comigo? Então, aqui terminam as nossas atividades dessa semana. Fico aguardando as atividades de vocês. E até quarta-feira, na nossa próxima aula.